Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à sexta-feira de tratamento espiritual Cantinho de Jesus. Estamos agradecendo a Jesus e a espiritualidade amiga por mais essa sexta, a segunda sexta. É a segunda sexta, né, do mês de agosto. Terceira sexta. Não, é a segunda sexta. É a segunda sexta do mês de agosto. Rogando a Jesus que nos ampare. Dando continuidade à programação, nós vamos, na primeira parte, dar prosseguimento ao estudo da obra Justiça Divina. Obra essa psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E na segunda parte, nós teremos com Telmo, dando continuidade à obra Renovando Atitudes. No livro Justiça Divina, dentro do capítulo 16, Emmanuel nos dá o título Na Escola da Vida. Essa reunião pública aconteceu no dia 13 de março de 1961. E anteriormente, antes de Emmanuel fechar a lição da noite, o grupo, com a participação de Chico Xavier e de tantos corações, estavam estudando naquele ano a obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a quarta obra da codificação espírita. Lembrando a todos que a codificação está fundamentada em 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e a obra O Céu e o Inferno. Neste livro Justiça Divina, o convite da espiritualidade é justamente esse: fazer com que nós busquemos nas obras básicas os ensinamentos e vinculá-los ao Evangelho de Jesus, para crescermos, não somente na compreensão, no entendimento, mas principalmente como espíritos, dentro do aspecto moral. Nessa noite memorável do dia 13 de agosto, engraçado, olha só que coincidência. Hoje, dia 13 de agosto, e no dia 13 de março do ano 61, foi feita essa leitura do capítulo 7 do Evangelho, segundo do livro Céu e Inferno, dentro da primeira parte, as penas futuras segundo o Espiritismo. Dentro do Código Penal da Vida Futura, no inciso de número 23, Allan Kardec nos propõe um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral, consiste em se crerem ainda vivos. E essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Inciso 23 do Código Penal da Vida Futura, dentro do capítulo 7, na primeira parte, da obra Céu e o Inferno. Eu vou ler de novo, que ela é curtinha, mas muito importante nós entendermos. Um fenômeno muito frequente acontece entre os espíritos. Quando Kardec coloca espíritos, ele está falando-nos dos espíritos sem o corpo físico, para os desencarnados. Que tipo de espíritos acontece esse tipo de fenômeno? Aqueles que ainda trazem uma certa inferioridade moral, conforme coloca Kardec. Eles, estando despojados do corpo físico, crer que ainda, do outro lado, do plano espiritual, acreditam-se vivos,
Só que, na realidade, eles estão vivos, mas não dentro do entendimento, da interpretação que eles estão fazendo. Eles estão pensando que estão vivos como se estivessem com o corpo físico. Essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades. Quais necessidades eles vão sofrer? Crendo que estão vivos do ponto de vista físico, com o corpo físico, mas não estão, e vão sofrer as necessidades do próprio corpo, as necessidades humanas, tais como a alimentação, a higienização, a falta de higiene, as barbas irão crescer, os cabelos irão crescer, vão sentir sede, fome, frio, calor. E todas aquelas necessidades do ponto de vista físico que o corpo biológico necessita e precisa passar, os espíritos desencarnados vão sofrer quando trazem um campo de inferioridade moral. Todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Bom, e aí vem justamente a doutrina espírita trazer para nós como chave de entendimento que o corpo perespiritual, e que nós sabemos ser o perispírito, que é o intermediário entre o corpo físico e o corpo mental e o espírito, propriamente dito, o perispírito, ele tem N propriedades. E dentre as propriedades que ele possui, ele participa da natureza material e espiritual, pois que ele é semimaterial e semi-espiritual. Então, ele é maleável, ele é flexível a trazer características da matéria e trabalhar características do elemento espiritual. Então, um convite a todos nós compreendermos, estudarmos o perispírito. E aqui vai uma colocação. Nós espíritas, vamos falar para nós espíritas, né? Desconhecemos essa realidade. Desconhecemos por completo o perispírito. Por mais que nós já tenhamos um entendimento, um pouco de conhecimento, de compreensão acerca do perispírito, nós, como encarnados espíritas, desconhecemos por completo. Poderíamos levantar essa questão. O perispírito. A tal ponto que quando deixarmos o corpo físico, muitos corações, e até mesmo os espíritas, vão observar e vão identificar como se estivessem no corpo físico, tal, conforme Kardec vai dizer, o nosso desconhecimento e o nosso despreparo. Essa é uma realidade que vem acontecendo, que acontece e que poderá acontecer conosco mesmos. Daí, essa advertência da espiritualidade. Trabalharmos enquanto estamos tendo condições no plano físico de compreender isto. Pois bem, então esse fenômeno, conforme Kardec coloca aqui, ele vai ter para o espírito desencarnado uma complicação muito grande, um sofrimento muito grande. E aí nós vamos entender o porquê. Imagina uma pessoa que desencarna, que pode ser até um familiar nosso, que não traz essa compreensão que nós estamos tendo, e, de repente, essa pessoa ela
fica no nosso lar após a desencarnação. E estando no lar, ela nos vê, ela nos ouve, ela nos sente o calor. E ela fala conosco, só que nós não vemos, ouvimos e nem sentimos a pessoa, porque ela está desencarnada. Mas ela se vê como se estivesse no corpo físico, só que não está. Ela tem um corpo que dá toda a aparência da sua última encarnação, no caso, o perispírito, só que ela desconhece isso. E ela, então, entra num campo de perturbação muito grande, porque ela quer falar, ela quer se colocar, quer se fazer entendido ou entendida, e não consegue. Não consegue se comunicar, por causa da esfera física ter uma necessidade e a esfera espiritual ter outras necessidades e dimensões. Isso acontece. Isso é muito comum. E isso vem acontecendo nos lares. Por isso, devemos estar atentos aos sinais que a vida irá nos apresentando. Diante dessa lição, Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele sugere-nos esse título na escola da vida. Cada título proposto pela espiritualidade vai justamente sintetizar aquilo que a espiritualidade quer nos ensinar. Na escola da vida, no plano físico, vivendo essa existência, ela é como se fosse uma escola grandiosa para todos nós. Todos nós que nos encontramos aqui somos alunos, somos aprendizes nessa grande escola. E após a desencarnação, nós saberemos se fomos aprovados ou reprovados durante o tempo que estivemos no plano físico. Reentrando no mundo espiritual pela desencarnação, nós teremos a aprovação ou a reprovação. A aprovação, se nós soubermos justamente fazer jus a essa existência, dentro das suas necessidades. A reprovação é justamente essa colocação que Kardec traz no inciso 23 do Código Penal da Vida Futura. Um fenômeno muito grande acontece com os espíritos que têm certa inferioridade moral. Entram num campo de sofrimento, de perturbação, e ali, na dimensão espiritual, vivem durante anos deste jeito, até que consiga ser auxiliado, encaminhado, amparado pela espiritualidade. Daí a importância da prece, da oração, que nós direcionamos a esses corações. E aí Emmanuel nos propõe a lição. De alma confrangida. Então, vejam bem, Kardec coloca a palavra espírito, e nós entendemos espírito como sendo despojado do corpo físico. Aqui, Emmanuel inicia de alma confrangida. Quando ele coloca alma, ele está falando para nós encarnados. O que é a alma? Pergunta Allan Kardec. A espiritualidade superior, na questão 134 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde: um espírito encarnado. Alma é um espírito encarnado. Então, para nós encarnados, observas os semelhantes, considerados na Terra,
em faltas e culpas maiores que as tuas. Então, o que Emmanuel está nos sugerindo? Para que nós tenhamos um campo de observação para com todas as pessoas que nós temos vinculação ou não, para que este campo de observação seja para nós um aprendizado naquilo que nós devemos realizar ou não. E aí ele traz. De muitos deles, tens notícias que assombram e sabes de outros muitos, positivamente estirados na delinquência. Agitam-se alguns, por ignorância, sob as tenazes do crime. Vários conhecem que amargas consequências recolherão mais tarde. E, apesar disso, rendem-se, inermes, às garras da tentação. Declaram-se outros adeptos da virtude e rolam na crueldade. E outros ainda, que te animavam a fé, permanecem na retaguarda, entregues ao desespero. Junto deles, há quem diga, são almas empedernidas. E há quem reforce, são feras em forma humana. É interessante essa colocação de Emmanuel, porque nós observamos na nossa sociedade situações em que nossos semelhantes realizam, cometem, e que demonstram a incapacidade, naquele momento, de ter uma lucidez moral, um entendimento moral. Emmanuel os compara como se fossem feras humanas, denotando aí a animalidade avassaladora que, em muitos casos, irmãos nossos, encarnados, cometem contra outros corações. Nós vimos isso na nossa sociedade. E não é só de agora. No passado e agora também. Qual é o nosso objetivo? Fazer com que não venha a acontecer essas situações no futuro. Mas para que o futuro não venha a acontecer isso, o presente é importante. O processo educativo do espírito no plano físico é importantíssimo. E temos que considerar que, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e da forma como nós vamos conduzir, podemos ser espelhos, referências para outras pessoas. Mas não podemos fazer disso um envaidecimento de nossa parte. Não podemos. Porque a referência maior, como sabemos, é Jesus. Por isso, tudo aquilo que nós estivermos experienciando, seja o que for, coloquemos Jesus à frente. E façamos a seguinte pergunta, como nós já sabemos, mas vale a pena reforçar. Se Jesus estivesse no meu lugar, como que ele agiria mediante a esta situação? E aí Emmanuel, então, continua. Entretanto, ainda mesmo te arroles entre as vítimas, carregando o peito dilacerado, não ergas a voz para persegui-los. Olha que coisa interessante. Mesmo que esses corações atentam contra a nossa integridade, machucando-nos, magoando-nos, frustrando-nos, jamais
ergamos a voz para persegui-los. Porque todo aquele que faz ou comete a difamação, a calúnia, a maledicência para com outro semelhante, é tanto e quanto infeliz, conforme as condições de inferioridade que o outro traz, visíveis. Porque um apresenta características visíveis dessa inferioridade moral. E muitos de nós apresentamos características invisíveis dessa inferioridade moral. Precisamos estar atentos a isso. E aí Emmanuel fala o porquê que nós não devamos erguer a voz para persegui-los. Estão marcados em si mesmos pelo remorso que trazem no seio. Não é necessário que te aproximes com vergastas para zurzir-lhes a carne. Além de sitiados na dor do arrependimento, quase sempre transitam em cárceres de amargura ou respiram exilados do carinho doméstico, sorvendo lágrimas de aflição. Em lugar de fel e desprezo, dá-lhes, saibamos doar, amor, esperança, a fim de que despertem a vontade entorpecida para o campo do bem. Diante de todos eles, nossos irmãos enganados na sombra, saibamos abençoar e orar por eles. E se te agridem, desvairados e inconscientes, abençoamos de novo e oramos cada vez mais, na certeza de que Deus a ninguém abandona e ainda mesmo para os filhos mais depravados providenciará reajuste por meio da reencarnação, que é a escola da vida, a levantar-se divina do bendito colo de mãe, exaltando aí a maternidade como uma bênção mediante as leis da reencarnação. Então, nós vamos fechar essa primeira parte, agradecendo a todos pela paciência e que possamos refletirmos. E eu vou apenas lembrar a todos, antes de convidar e passar para o nosso amigo e irmão Telmo, que todos os nomes que foram colocados, eu já os anotei, e aqueles que eu ainda não anotei, eu vou anotar a todos para ficar no livro, e depois nós vamos encaminhar para a caixinha do Cantinho de Jesus. Ok? Então, todos os nomes estão sendo anotados e foram anotados, e os que não foram, eu vou anotar agora, tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Telmo, seja muito bem-vindo. É com você agora, meu amigo, meu irmão. Obrigado, Delano. Boa noite, amigos, amigas dos dois planos da vida. Vamos agradecer essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo, lembrando o nosso Pai, bondoso, justo, amoroso, de Jesus, esse nosso guia e modelo, nosso anjo da guarda e toda a equipe do Cantinho de Jesus, que está conosco dia a dia, lado a lado e ombro a ombro. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Nós estamos estudando Renovando Atitudes, o livro psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso irmão Hamed. Amigos e amigas, no nosso último encontro, nós falamos da lição número 3 desse livro, que é Tempos da Ignorância. E lembremos de uma fala de Paulo, que está lá em Atos dos Apóstolos 17:30. Paulo fala para nós assim: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E o Hamed complementa: muito se pedirá àquele que muito recebeu.
E aí eu estava escutando o Delano falando do livro, a colocação de Emmanuel, e a gente fica muito, muito saudoso ou muito pressionado, muito sacudido para a quantidade de conhecimento que nós já alicerçamos, né? Que nós já temos conosco. A espiritualidade muito bondosa, Jesus muito carinhoso conosco, mas amigos e amigas, não tenham dúvidas que todos esperam bem mais de nós, pois sabemos, eles sabem que nós temos condições para isso. Por isso que nós estamos estudando o Evangelho e a doutrina dos Espíritos, tomando conhecimento dessa ciência espírita, para que tenhamos um aproveitamento enorme nessa nossa reencarnação. E essa colocação, ela continua nesse capítulo 4 que nós vamos refletir hoje, intitulado Contigo Mesmo. Ele pega um trechinho, o Hamed, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Capítulo 17 é Sede Perfeitos. E o Hamed traz o seguinte trecho para nós. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. O dever termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. E aí o Hamed começa a sua fala com uma pergunta. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência? Vou repetir esse trechinho. De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais, tantos deveres profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Então, aqui ele traz alguns pontos interessantes para a gente refletir sobre o dever, o íntimo, os sociais, os profissionais e afetivos. Né? Ele chama atenção dessas nuances que o dever pode ter. E o Hamed, ele traz esse trechinho lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e quem fala para nós no item 7 é Lázaro, a lição intitulada O Dever. E o Lázaro diz para nós assim: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para os outros. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me, diz Lázaro, apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse, dos desejos e do coração. Suas vitórias, as vitórias do dever moral, não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. Olha que interessante como que
a gente pensando no dever de uma outra forma, ele aqui relaciona o dever com o livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, né? E como que muitas das vezes a gente coloca as nossas paixões, os nossos desejos à frente. E aí, mais abaixo, ele fala assim, o dever reflete, na prática, todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma, o dever. Cumprir o processo de evolução, as questões morais, é uma fortaleza que enfrenta a angústia da luta. Quando conhecemos, né, sabemos o que estamos buscando, trabalhando. É severo e dócil o dever, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas. Olha que beleza, né? Que o Lázaro diz para nós. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Amigos, amigas, quantas e quantas vezes a gente esquece Deus por causa de um familiar, um filho? Quantas e quantas vezes nós colocamos Deus em segundo, terceiro e quarto lugar? Primeiro, minha esposa, meu esposo. Primeiro, meus filhos. Depois, o resto. E o Lázaro aqui está nos chamando a atenção para essa ordem que estamos colocando das coisas, as ordens de importância. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas. E aí a gente lembra do primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. A prioridade na nossa vida. Qual é a prioridade número 1 em nossa vida? Mais abaixo, o Lázaro fala para nós. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, aqui ele está chamando a gente para a importância que é estar cumprindo o dever para o sucesso da nossa caminhada, para o nosso sucesso. E aí a gente volta no Renovando Atitudes, onde o Hamed fala para nós, efetivamente, nascestes e cresceste, apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade. Únicos. Somos individualidade. Não podemos perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. O dever que nos compete diante da vida. E aí, eu fui lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, para a gente entender o dever que a gente tem para com a vida. Né? E o benfeitor, o codificador, pergunta, dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E aí os benfeitores, né? Queria lembrar aqui os benfeitores dessa obra do Livro dos Espíritos. Todos os amigos lembram quem são? Lá no finalzinho do Prolegômenos, tem o nome desses benfeitores que respondem essas perguntas. São João Evangelista, São Vicente de Paula, São Luís, Santo Agostinho, Sócrates, Platão, Fênelon, Swedenborg, etc., etc.
E aí entra o nosso Lázaro, né? Nós acabamos de ler aqui a lição. Então, esses benfeitores respondem para nós, para nos facilitar. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorantes aqui no sentido de desconhecimento, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão. Esse é o ponto que eu queria trazer para os amigos. Deus deu a cada um uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Olha que linda essa resposta. Temos uma missão que vai ser feita progressivamente, vamos conhecer a verdade e durante esse processo nós estaremos cada vez mais próximos de Deus. Olha que caminhada maravilhosa que Deus nos impõe. A lei divina nos impõe. Nós temos um alvo belíssimo para alcançarmos. Acho isso sensacional. E aí, nessa resposta, os benfeitores continuam a dizer: a felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. É para os que alcançam essa perfeição. E aí, a gente vai lá na Bíblia. Na Bíblia. Nós vamos encontrar lá, deixa eu mudar aqui, algumas colocações com relação a essa questão da perfeição. Primeira carta de Pedro, 1,15. Pedro fala para nós assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É o dever. Nós temos um dever. Santos em toda a vossa maneira de viver. E aí, lá em Levítico, no Antigo Testamento, 27, né, fala para nós assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a gente entende ali a conexão com a pergunta, com a resposta da questão 115. Portanto, santificai-vos. Com qual objetivo de nos santificarmos? Para alcançarmos a felicidade. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, Jesus, o Cristo de Deus, fala para nós lá no Sermão da Montanha, Mateus 5,48. Ele fala assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente começa a esmiuçar um pouquinho, estudar o livro dos Espíritos, a gente começa a fazer as conexões com a primeira revelação e com a segunda revelação. E com a terceira. Tudo encaixadinho, uma vem reforçar esses saberes. E aí, voltando à resposta da questão 115, ele fala: os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Nós estamos em provas, amigos. Todos nós estamos aqui para sermos provados nessa caminhada de sermos assertivos. Estamos em provas hoje. E aí eu fico perguntando, né, Thelmo, nessa sexta-feira, 13 de agosto de 2021, você acertou as questões da prova do dia? Né? Aí nos remete a outra questão, a 919A, quando Santo Agostinho pede para que a gente faça uma avaliação do nosso dia. Para quê? Para ver se a gente acertou a prova. As questões do dia. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Amigos, amigas, nós chegamos aqui hoje porque passamos nas provas em outros momentos, em outras existências. Senão nós não estaríamos aqui. Nós não pulamos etapas e nem vamos pular para frente.
Lá atrás também nós não pulamos nenhuma. Passamos naquelas provas e estamos aqui numa prova nova, objetivando uma missão. Qual que é a nossa missão? Alcançarmos a perfectibilidade. E aí os benfeitores aqui, no finalzinho dessa resposta da 115, ele fala: uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado, o ser esclarecido. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente a suportam com lamentação e, por causa dessa falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Né? Lá na minha terra, né, costuma chamar que esse é o cabeçudo, sabe? Aquele que insiste mesmo sabendo que tem dificuldade, que tem oportunidade. Ele quer ficar nesse momento, não tem problema. Não esqueçamos que Deus é amor, misericórdia, caridade. Haverá tempo a todos de caminhar, mas o nosso tempo de ignorância já passou. Hoje nós não podemos nos colocar mais nessa condição de ignorantes, de desconhecer. Théo, mas a gente não conhece tudo. Mas será que a gente está fazendo bom uso do pouquinho que a gente já abarcou? Será que a gente já está colocando em uso tudo que nós já conversamos nos nossos outros encontros? Porque nós vamos adquirindo conhecimento. Eu lembro de um amigo que falou assim: olha, eu não gosto da doutrina espírita. Eu vou, mas por quê? Não, porque ela me põe frente a frente a uma verdade que eu não quero seguir. Eu falei: tudo bem. Ou seja, está negando o conhecimento. Isso não vai tirar dele a obrigação de crescer, porque essa é uma missão que Deus dá a todos. Né? E aí eu gosto demais da questão 132 do Livro dos Espíritos, que pergunta o codificador: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os benfeitores, né, aquele que eu citei, respondem: a lei de Deus nos impõe a encarnação. Gente, olha que interessante. A lei de Deus, Deus, quando constituiu, criou tudo, está embutido nessas leis a nossa perfectibilidade. Faz parte do processo das leis com a nossa perfectibilidade. A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazer-nos chegar à perfeição, à perfectibilidade, sede santo como o nosso Pai é santo. Para uns, dizem os benfeitores, é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem passar todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. Ou seja, o conhecimento. Precisamos conhecer. Como é que é a estrada daqui até o Rio de Janeiro? Preciso ir, porque um dia eu vou ter que ir sozinho. Preciso ir descobrindo, conhecendo, cada vez mais, sendo senhor desse caminho. E aí os benfeitores continuam a responder para a gente, na 132. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Olha o dever aí. Olha o dever aí. Dar ao espírito, a nós, condições de cumprirmos a nossa parte na obra da criação. Amigos, amigas, Papai do Céu espera a nossa parte na obra da criação. A nossa parte consciente, ciente desse conhecimento, desse dever. Né? Aí vamos voltar lá para o Renovando Atitudes. Efetivamente, nascestes e criastes apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto,
Não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Por isso que eu li a 132. O Pai, Deus, aguarda a nossa parte na obra da criação. Nós temos um dever com Deus. E aí o Hamed continua dizendo para nós: teu primordial compromisso é contigo mesmo. Olha que interessante isso. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. E tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Não, Hamed, mas aqui não está parecendo que é uma questão meio de egoísmo? Não, não é essa, que não tem nada de egóico. Tem com a nossa percepção para a nossa missão. Amigos, amigas, nós só vamos alcançar juntos. Porque tudo que nós pensarmos em fazermos individualmente, dependeremos de terceiros. E é essa a grande beleza da obra divina, a harmonia, um auxiliando o outro. Então, quando a gente pensar que a pessoa mais importante na nossa vida, qual é? Qual é a pessoa que eu tenho que dar mais atenção? Qual é a pessoa que eu tenho que ficar sempre alerta no seu pensar, no seu agir, no seu falar, no seu caminhar? Qual é a pessoa que eu tenho que prestar mais atenção? Pois é, conhece-te a ti mesmo. Nós somos a pessoa mais importante. E aí, o benfeitor vai desenrolar esse novelo para a gente. Ele fala assim: a preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades. Olha o que ele está colocando para a gente. Tem hora que a gente fica de olho no outro, regulando o outro, e aí a gente esquece das nossas próprias responsabilidades. Responsabilidade conosco, responsabilidade com Deus, responsabilidade com os outros. Para a qual és o único preparado para resolver a nossa vida, para cumprirmos a nossa missão, nós somos os únicos preparados para isso. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixa que os outros cumpram com suas funções. Não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, mas à intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. Amigos, amigas, muitas das vezes a nossa casa está uma bagunça e nós estamos querendo arrumar a casa dos outros. Sabiam disso? Estamos de olho na vidraça do vizinho, esquecemos de olhar a nossa vidraça. Estamos de olho no jardim do outro, esquecemos de olhar nosso jardim. A intromissão nas competências do próximo impede-nos de adquirir autonomia e vida própria. Autonomia e vida própria. Eu só consigo fazer isso com fulano, eu só consigo fazer isso se Beltrano estiver comigo. E a nossa missão individual. Individual. Continua Hamed. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem teu interior, é que te comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir.
Pois é. A gente acha que quem está lá na igreja católica está equivocado, quem está na igreja evangélica está equivocado, quem é ateu está equivocado, né? Quem é muçulmano, quem é budista está equivocado. E aí o Hamed vem chamar a atenção da gente. Existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Inúmeras. E aqui nós estamos falando das questões morais, né? Nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas. Então, mas a gente não tem a responsabilidade sobre os filhos? Sim. Lá na questão 582 do Livro dos Espíritos fala sobre isso, sobre a paternidade. E lá fala e deixa bem claro que é sim uma missão para conduzir os filhos ao caminho do bem. Caminho do bem. A atender às leis morais, atender às leis divinas. Esse é o problema, a proposta da missão dos pais. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Não, Hamed. Você pegou pesado aqui, não pegou, não? Lembra-te, Telmo, de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Por quê? Porque, amigos, eu só posso ajudar se eu estiver bem. Eu só posso ajudar se eu estiver bem. Eu preciso estar me fiscalizando. Eu preciso estar me conhecendo. Preciso estar me amando. Eu preciso estar sendo misericordioso comigo, caridoso, mas nunca esquecer da minha missão. Buscar a perfectibilidade, a santificação. Porque se todos nós juntos tivermos o mesmo empenho, nós não teremos um lar maravilhoso? Não é verdade? Se todos dentro de casa estiverem preocupados consigo e não deixar um copo fora do lugar, ajudar na cozinha, ajudar no quintal, ajudar no quarto, manter tudo limpo. Se cada um fizer o seu papel, nós vamos ter dificuldade nos relacionamentos? Cada um cumprir a sua parte, cada um preocupado consigo. Falando, eu não posso fazer barulho porque tem um irmão dormindo. E o outro irmão falou assim, eu também não posso fazer barulho porque a minha irmã está dormindo. Todo mundo envolvido com o mesmo propósito. Porque a proposta divina é para todos. A proposta divina não é um faz, o outro não faz, não. É todo mundo fazendo. Todo mundo antenado com a sua missão. Vou dirigir, eu vou passear, como é que eu vou me portar no trânsito, na calçada? Não ficaria sensacional a nossa cidade, nosso país, nosso planeta? Todos lembrando dos seus deveres. E o Hamed continua dizendo, não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Ou seja, a comparação não é bom negócio, porque você esquece do seu real lugar. Quando nos comparamos, ou nos colocamos acima, ou nos colocamos abaixo. Nunca no devido lugar nos damos o nosso devido valor. Teus empenhos, diz Hamed, teus empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa. Olha o que ele está falando. Teus empenhos íntimos.
que você tem que fazer, você tem que dedicar, você tem que aprimorar, íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa e nunca deverás tentar acomodar pontos de vista diversos, porque além de te perderes, não ajustarás os limites onde começa a ameaça à tua felicidade ou a infelicidade do teu próximo. Hamed está tentando falar aqui para a gente não julgar, para a gente não criticar, porque a gente não sabe onde começa a nossa felicidade ou a felicidade do próximo, a nossa infelicidade e a infelicidade do outro. Não julgar. Teus empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa. A cobrança tem que ser comigo. Eu tenho que me cobrar. Poxa, eu estou fazendo estudo lá no Cantinho de Jesus, toda sexta-feira, de 15 em 15 dias, e o Hamed, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho, com Delano, estudando Justiça Divina. Eu tenho que apertar o meu cinto. Apertar o meu cinto. Olhar para os meus familiares com carinho, com respeito, porque cada um está no seu processo individual. E eu tenho que estar muito atento ao meu. Muito atento ao meu. Como é que está o meu processo? Amigos, amigas, nós vamos ter que dar conta do nosso processo quando a gente desencarnar. Nós fizemos um projeto reencarnatório. Não fizemos, todos nós? Fizemos um projeto. Nós estamos cumprindo com esse projeto? Ou nós estamos enfiando o bedelho no projeto do outro? Ah, não, mas eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que cuidar disso. Eu tenho. Claro que a gente tem. Claro que a gente tem. Mas e a gente? Que tem hora que eu vou ajudar o outro e tiro ele da felicidade dele. O passo dele. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer isso. Calma e elegância, amigos. Calma e elegância. A gente tem sim que ajudar. Mas primeiro ajudar a si, a nós. Como é que nós estamos nos ajudando? E aí o benfeitor continua. Muitos acreditam que os seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Olha que lindo. Vivemos em constantes flutuações existenciais por não sabermos esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Preciso esperar o fluxo da vida agir naquele meu irmão, naquele meu amor. E preciso estar atento ao fluxo da vida que está agindo em mim. Em mim. O fluxo que está chegando. Qual que é, as benesses que o Pai está me ofertando hoje? Quais são as provas que eu tenho hoje para resolver? Qual é a minha expiação hoje? Qual é a minha missão hoje? Eu preciso fazer esse processo de observação do fluxo da minha vida. Se eu desencarnar hoje, eu estou em harmonia com o meu processo reencarnatório? Está tudo equilibrado? Tudo preparado? Eu estou ciente das leis morais, das leis divinas? Eu estou cumprindo o meu dever hoje? A lição hoje chama contigo mesmo. Contigo mesmo, conosco mesmo. Eu posso deitar tranquilo no meu travesseiro com relação à minha pessoa? Posso? Será que eu não vou ter uma noite mais complicada porque eu fico pensando em terceiros? Sabe quando a gente vai dormir e a gente fica pensando em tanta gente e a gente esquece de prestar atenção em nós? Aí vai deitar e falar, o que está acontecendo com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com isso?
Cada um tomou sua decisão, tem o livre-arbítrio, cada um está sofrendo, recebendo de Deus todo o recurso necessário para ter também sucesso na sua missão, na sua prova, na sua expiação. Todos estão recebendo. E eu estou desequilibrado, com a mente desequilibrada, esquecendo que eu tenho que olhar a minha conduta. É isso que o Santo Agostinho pede para a gente, orienta a gente a fazer lá na 919A. Que aí lá o benfeitor pergunta qual o meio prático e eficaz. Ele fala, conhece-te a ti mesmo, é nesse sentido. Hoje, na hora que a gente for dormir, amigos, amigas, vamos olhar para nós? Vamos olhar para nós? Vamos nos tranquilizar ou nos incomodar com as nossas atitudes realizadas ao longo do dia? E vamos nos comprometer a cumprir o nosso dever amanhã melhor? E aí o benfeitor continua dizendo, né, o Hamed, asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação e dessa forma controlam as coisas ou as forçam a acontecer quando e como querem. A gente é intrometido, né? A gente é muito intrometido na vida do outro, no alheio, muito intrometido. E aí ele fala, dizem, abre aspas, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar, fecha aspas. Intromissão. Fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os autores e as cenas tenham o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditam insistentemente que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si próprios. Gente, aqui o Hamed está tentando ser o mais amoroso possível. Ele está falando assim, não erra o alvo, não. Você está tentando acertar o alvo de fulano, de Beltrano. Você está esquecendo de acertar o seu alvo. Você está deixando de acertar a sua missão, a sua prova, a sua expiação. Passou aqui na cabeça aquela situação, né, quando a gente está na escola e você domina um pouquinho da matéria, e aí todo mundo, na hora da prova, tenta sentar perto de você para você poder dar cola. E aí você começa a ajudar todo mundo. Você começa a ajudar. Aí bate o sinal, mas você ainda não fez a sua. Você não respondeu as suas respostas, suas perguntas. Você não fez a sua prova. Está errado ou está certo? Cada um recebe o fluxo da vida e aplica esse fluxo onde quer, onde pode e onde gosta. Não percebendo que só podem salvar a si próprios. Amigos, amigas, nós não estamos falando aqui de individualidade louca, não. Nós estamos falando aqui de clareza na nossa caminhada. Todos que estão encarnados, reencarnados, todos os espíritos, todos os princípios inteligentes que Deus criou, tem alguém auxiliando. Tem alguém cuidando, zelando. Nós, quantas e quantas vezes nos esquecemos do nosso anjo da guarda, sussurrando no nosso ouvido. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E a gente já de olho no comportamento do outro. De olho no comportamento do outro. Esquecendo o nosso dever, o nosso para casa, né? Aí o benfeitor continua nos dizendo assim, nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós. E não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Nosso dever é redescobrir. Porque o que ele está tentando dizer?
que nós esquecemos o caminho. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro. Nós estamos num caminho equivocado. Volta, Telmo, para o caminho original. Voltemos, amigos, para o caminho original, que é chegarmos à perfectibilidade, melhorar as nossas escolhas, melhorar os nossos desejos, afinizarmos, alinharmos os nossos desejos com os desejos de Deus. Alinharmos. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos. Ou seja, sentir e sentir o outro. Eu me sinto, eu me conheço e sinto o outro e conheço o outro. E ele, do jeito dele, vai andar e eu, do meu jeito, vamos andar. Para termos liberdade e segurança em nossas relações pessoais, para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Não devemos, entre aspas aí o devemos, não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós, os dos outros, particularmente para eles. Amigos, amigas, aqui eu lembrei daquela passagem, né, do cego de Jericó, em que Jesus está passando e ele pergunta, né, quem está passando? Ele fala que é Jesus. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! E aí a multidão pede para ele para calar a boca. É isso aqui que ele está falando aqui, ó. Não devemos ser o que nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. A sociedade, os nossos pais, eles também estão no mesmo processo de busca da perfectibilidade que nós. Então, todos nós podemos estar equivocados. Todos nós podemos estar equivocados. Será que nós não estamos nessa multidão gritando para o outro? Cala-te! Cala-te! Vai incomodar o mestre. Mas aquele coração que sabia que ali estava a sua possibilidade de voltar a enxergar, grita. E nós precisamos gritar pelo nosso guia e modelo, o Cristo, Jesus. Precisamos gritar para ele. Não podemos deixar ele dormir, como os discípulos fizeram no barco. Quantas vezes a gente, de posse da Bíblia, de posse do Livro dos Espíritos, de posse dessa quantidade de literatura que a gente tem, e na hora da gente tomar uma decisão, a gente esquece do filho de Davi. A gente esquece dele. E aí tomamos a decisão com base na sociedade e nos nossos pais. Nós hoje temos a consciência mais desperta. Precisamos observar as leis de Deus, as leis naturais, não é? Precisamos a lei do trabalho, todas elas. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós. A importância que eu dou a um parafuso, a importância que o outro dá àquele parafuso é diferente. Para um não vale nada, para outro pode ser muito importante. Os dos outros, de particularidade, para eles, unicamente para eles. Obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas, ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior, para logo após materializá-la num processo lento e constante. A Hamed está pedindo para que a gente escute o nosso íntimo, escute a nossa consciência, que nós observemos
o que estamos plantando, o que estamos colhendo, como é que está a nossa vida. Vou repetir o parágrafo. Obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar às pessoas. Isso é obrigação. Ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Obrigação. Obrigação pode ser conceituada. Pode ser. Não está falando que é conceituada. Pode ser para agradar as pessoas ou fazer o que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, o íntimo, a nossa consciência. Qual é o meu dever? Descortinando nossa estrada interior para logo após materializá-la num processo lento e constante. Realizar o que eu vim fazer aqui durante essa minha reencarnação. E ele continua dizendo, ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta de nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Que gostoso esse finalzinho de lição. Ao encontrarmos, ao observarmos nosso real dever, nosso real, o que nós estamos fazendo aqui? Conosco, o que a gente precisa fazer conosco? Nós vamos ter uma sensação de autorrealização. Amigos, amigas, quando a gente conseguir fazer aquilo que Santo Agostinho propõe na 919A, né, todo dia, né, passarmos em revista o nosso dia, e nessa análise a gente fala assim, não, hoje eu consegui não fazer aquilo que eu fiz ontem de equivocado. Dá uma o quê? Uma sensação de autorrealização, uma sensação de que eu estou melhorando, de progresso, de felicidade. Poxa, que bom! Hoje eu não cometi o engano que eu vinha cometendo há tantos milênios. Comecei a mudar, dá uma sensação maravilhosa. Passando a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. E aí ele finaliza falando, lembremos-nos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. Não é? Bonito. Amigos, amigas, Hamed, nessa lição, ele nos chama muita atenção para que a gente preste atenção na nossa missão. A nossa missão. Nós precisamos fazer isso, muito atentos à nossa missão. E eu trouxe uma lição que está lá no livro Fonte Viva, de número 86, intitulada Estás doente? Fonte Viva é uma psicografia do Chico, né, ditado por Emmanuel, e nessa lição ele pergunta, estás doente? E ele traz alguns comentários muito interessantes para nós. Ele fala assim, todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de sua cura real. O seu dever, nosso dever é nos curarmos. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de sua cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Porque aqui nós já sabemos, né? Corpo físico, perispírito e espírito, né? Como bem disse nosso querido Delano. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora, diz Emmanuel. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno.
Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. E ele finaliza dizendo assim: guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. O nosso dever, né? Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Emmanuel, lá no Fonte Viva, lição número 86. Lindíssima, lindíssima, lindíssima lição. E aí eu queria reforçar 3 orientações que nós tivemos aqui nessa noite. A primeira vem lá de Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E Jesus, em Mateus 5, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Então, a gente percebe que nessa lição, a gente foi instigado a olhar para nós com muito carinho, com muito amor, e cumprir o que foi determinado por Deus para nós. Muito bem, chegamos ao nosso final, lembrando que o Hamed fala com nós, né? Teu primordial compromisso é contigo mesmo, e tua mais importante tarefa na Terra é a tua mais importante tarefa na Terra. Não nos esqueçamos disso, tá bom? Amigos, amigas, alguma pergunta, algum questionamento, algum protesto, fiquem à vontade.